Bom, agora que nós já temos uma ideia o que é um corpo negro, eu tenho que saber o que? O seu espectro. Como que seria o espectro desse corpo negro? Então vamos lá. Espectro da radiação do corpo negro. Então imagina que aquela bola, tá? Eu pego, daí vai estar saindo radiações daquela bola, não é isso? Como se a bola estivesse aqui, aquela bola. Então ela é uma fonte de radiação, ela está emitindo radiação térmica por aquele orifício, não é isso? Porque chegou a radiação luminosa e transformou em radiação térmica, lembra? E aí vai sair por aquele orifício. Aí quando está saindo aquela radiação por aquele orifício, está indo para tudo que é lado. Aí eu pego e coloco aqui um colimador. Então eu vou chamar isso aqui de colimador. Então vamos lá. Isso aqui é um colimador. Senhor, o que é isso, né? É grande coisa escrever colimador. O que é, né? A ideia do colimador é assim, imagina que eu tenho uma placa, tá? Uma placa aqui todinha ela aqui, e aí eu pego essa placa e faço um corte nessa placa. Eu faço por exemplo, pego uma placa, por exemplo, de cartolina, pode ser, eu faço um cortezinho com estilete. É essa a ideia. Tá? Peguei um estilete e fiz um risco com o estilete aqui. Então isso aqui virou o quê? Um colimador. Então por quê? Os raios que vão estar chegando aqui, os outros tipos de radiações que chegam do lado, não conseguem passar. Só passa o que passa por esse colimador, por essa fenda. Tá? Você poderia chamar isso aqui de fenda. Tá? Muitos falaram também esse termo, tá? Fenda. Tudo bem? Beleza, então vai passar por ali. Aí o que acontece? Então só esse raio de luz que está aqui no meio que conseguiu passar. Então ele vai estar indo para cá. Mas só que o que acontece? Aqui ele vai encontrar o quê? Um prisma. Então eu tenho aqui um prisma. Certo? Então tem que isso aqui é um prisma. Professor, o que é o prisma mesmo? O prisma é aquele objeto de vidro, né, por qual passavam os raios de luz, lembram? Que ia decompondo os raios de luz? Exatamente, igual vocês tinham lá na óptica, lá, né? Estava estudando isso aí, certo? Então vai chegar até aqui. Então esse raio aqui que está chegando aqui, essa radiação, normalmente radiação térmica, tá? Mas pode ser uma radiação de luz visível também. Ela chega aqui e começa a separar, né, as linhas espectrais, não é isso que ele fazia? Começar a separar, correto? E aí vai vir para cá, ó. Por que ele fazia isso mesmo? Devido ao índice de refração, né? O índice de refração aqui, diferente, né? Então ele sofria um desvio. Aí ele ia chegando para cá, ia para cá o outro ia para cá, o outro para cá, o outro para cá, não é isso que ia acontecendo? Sofria os desvios. É claro que não ficava alinhado dessa maneira, né? Que aqui o meu desenho ficou horrível, mas é isso, tá? A ideia seria essa, igual vocês tinham lá da óptica. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou colocar um detector, tá? Um detector aqui, ó. Então isso aqui é um detector. E esse detector ele vai fazer o quê? Vai detectar as frequências que estão chegando para ele e a intensidade. Então que frequência está chegando e qual é a intensidade dessa frequência. Então ele vai ver qual é a intensidade então, de cada determinada frequência que está chegando aqui para ele. E aí ele vai detectando então qual é a intensidade. Então a radiação do corpo negro, nós vamos fazer então um gráfico pensando nisso. Então qual foi a ideia então? Seguinte, eu peguei aquela bola, como nós tivéssemos aquela bola aqui, onde está o orifício, está saindo aquela radiação, correto? Eu estou selecionando apenas um local aqui para passar, através de um colimador ou uma fenda, né? Que passou por aqui. Ele chegou aqui no prisma, o prisma vai decompor para poder separar, para ficar mais fácil, para selecionar, e aí vai chegar até o meu detector. O meu detector, daí no caso, eu vou selecionar uma determinada frequência. Quando eu seleciono essa determinada frequência, tá? Quando eu ajustei ele lá, aí eu vou ver qual é a intensidade que chega. É dessa maneira que eu vou fazer. Eu posso fazer isso com o Sol sendo o corpo que está emitindo essa radiação, e aí fazer essas mesmas coisas para ver para o Sol. Posso fazer para aquela lâmpada incandescente, para ver isso aqui também. E aí eu vou conseguir saber o quê? Que cor que está emitindo mais o Sol? Qual é a intensidade maior? É a intensidade do amarelo? É o verde? É o alaranjado? É o azul? Que cor que é que está chegando com maior intensidade para nós? Certo? Ah, professor, mas não é aquela cor que eu estou vendo? Não, não necessariamente. Vocês vão ver que o Sol não vai ser isso,
tá? Então, nem sempre a maior intensidade é a cor que você está vendo do objeto, porque tem uma combinação de cores que está formando aquela cor que você está vendo. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Agora, o que nós temos? Podemos sair para a lâmpada incandescente, vamos lá, fazendo a mesma coisa, por quê? Ela se aproxima e muito de um corpo negro, lembra? Então, eu posso fazer para uma lâmpada, posso fazer isso daí para aquela bola, podemos fazer isso daí para o Sol. Alguns exemplos, tem muito mais que isso, tá? Beleza? Então tá, fizemos aqui, nós vamos detectando qual é a intensidade que chega para cada determinada frequência. Tá, e agora o que nós vamos ter com isso, depois de fazer esse experimento? Nós vamos traçar um gráfico. Tá? E ao traçar um gráfico, o que nós temos? Bom, acompanha aqui, ó. Esse é o meu gráfico, então. Tá? Esse gráfico aqui, eu quero que vocês observem o seguinte, que aqui é a intensidade. Intensidade. 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado é o quê? Intensidade. Tá? Para uma determinada frequência. Então, vezes hertz, por quê? Tá? Por uma determinada frequência. Porque eu quero analisar para cada frequência. Lembra que eu falei para vocês quando passava ali? Eu vou selecionar uma determinada frequência, por exemplo, a frequência da luz verde. E aí eu vou ver qual é a intensidade que chegou para aquela cor de luz verde. Aí eu seleciono uma outra frequência, por exemplo, o azul, e vou ver qual a intensidade que chegou do azul. Lembra disso aí? Pode ser também para cores de luz sem ser visível, pode ser ultravioleta e pode ser de luz também de radiação infravermelha. Correto? Pode ser também. Então, basta eu selecionar. Tá. Aí o que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui, então, que é 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes hertz. Então, 2 vezes 10 a menos 8 watts metro quadrado vezes hertz, 4 vezes isso, 6 vezes isso. Então, cada número desses aqui que está aqui na vertical, multiplica isso aqui, beleza? E agora a nossa horizontal. A nossa horizontal, nós temos o quê? A frequência, certo? A nossa frequência é 10 elevado a 14 Hz. 10 elevado a 14 Hz. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar 2 vezes 10 a 14. 4 vezes 10 a 14. 6, mesma coisa. Então, tudo que está aqui na horizontal, eu multiplico por isso, beleza? Seria determinada frequência. O que nós podemos perceber aqui? Por exemplo, ó, faz de conta que aqui, ó, eu vou pegar uma frequência de 4. Olha aqui a frequência 4. Quando a frequência for 4 vezes 10 a 14 Hz, quanto que será, nessa curva aqui, quanto seria a intensidade? Opa, a intensidade é o número menor que 2 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Então, seria isso, beleza? Ah, e se eu pegar nessa outra curva aqui de cima? Se eu pegar a outra curva aqui de cima, eu vou ter o quê? Ah, agora eu vou ter que, quando for 4 vezes 10 a 14, ele vai ter uma outra intensidade agora nesse caso, um pouco menor que 6. E se eu pegar o outro, professor, opa, se eu pegar o outro aqui, por exemplo, nessa frequência de 4 vezes 10 a 14, ele vai ser um número maior que 14, beleza? Maior que 14. Então, o que acontece? O que ele foi fazendo? Ele foi pegando, então, e foi traçando o gráfico. Ele selecionava uma determinada temperatura, tá? E dessa temperatura ele ia montando um gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui de cima é para um gráfico de 6.000 Kelvin. Então, a temperatura nesse aqui é 6.000 Kelvin, certo? E aí ele selecionou uma temperatura de 6.000 Kelvin e foi vendo quanto que era a intensidade que tinha, qual era o valor da intensidade, tá? Para cada frequência. Então, por uma frequência de 2 vezes 10 a 14, qual era a intensidade quando a temperatura era 6.000 Kelvin? E aí colocou o ponto. Quando a intensidade, ou quando a frequência é 4, quanto que é a intensidade está chegando quando a temperatura for essa? Ah, é tanto. E aí ele foi construindo o gráfico. Ele foi montando esse gráfico, como então? Ele selecionou uma temperatura para fazer experimentalmente isso aqui. Quando ele selecionou a temperatura, ele escolheu uma determinada frequência e viu qual era a intensidade que tinha daquele tipo de frequência. Tá bom? Era isso que ele foi fazendo. E foi montando. Isso aqui ele fez para 6.000 Kelvin. Ele fez aqui também para 4.500 Kelvin. Então isso aqui, vou colocar aqui, ó. 4.500
Kelvin. E ele fez aqui também, vou colocar isso aqui, ó, 3.000 Kelvin. Não foram só esses, tá? Mas aqui são 3 exemplos, então 3.000 Kelvin. E o que eu quero que vocês percebam é o quê? Conforme eu altero a temperatura, o que muda junto? A intensidade, perceberam? Então a intensidade está relacionada então com a sua temperatura, perceberam? Porque conforme eu diminuo a temperatura, a intensidade está diminuindo junto, tá? Ficou claro isso? Está diminuindo junto. Tá? Agora o que eu quero que vocês percebam também é o quê? Nessa minha radiação aqui, o que nós temos? Eu tenho que uma parte aqui é de luz visível. A luz visível, ele está aproximadamente onde? É um pouco acima do 4, está em torno de 4 vezes 10 a 14, é um pouco mais, tá? Pouco mais de 4 vezes 10 a 14. E um valor um pouco menor, tá? Que está, por exemplo, em torno de 7,5. Então, se o 7 for aqui, 7,5 vai estar 7, 7,5, mais ou menos por aqui. Então, olha só, por aqui assim, ó. Vamos imaginar aqui nesse local, tá? E um pouco acima do 4, mais ou menos por aqui. Então, é essa parte aqui que eu estou deixando rachurado, tá? Então, rachurado, tá? Que eu deixei aqui, essa parte aqui seria de luz visível. Aqui, então, ficou horrível, né? Visível. Certo? Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa, vamos lá? Vamos lembrar de ondas eletromagnéticas. Olha aqui comigo, ó. Acompanhem comigo, vem comigo. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, não é isso? Ondas eletromagnéticas. Tá? Imagine que aqui então estão as ondas eletromagnéticas, beleza? Então o que nós temos? Analisem comigo, ó. Aqui ondas de rádio. Ondas de rádio. São ondas eletromagnéticas. Professor, aquele sonzinho que eu escuto em casa? Não. Ondas de rádio. As ondas que chegam até o seu rádio, que daí ele vai pegar e transformar aquilo numa onda sonora. Mas ondas de rádio é que chega até o sinal da sua TV, por exemplo, do seu radinho. Tá? Então, tudo isso aí são ondas de rádio. Aí, um pouco acima de ondas de rádio, eu tenho micro-ondas. Então, micro-ondas. Tem os micro-ondas, tá? Estou escrevendo assim, o certo escreve tudo junto, tá? E não tem mais nenhuma separação, tá? O micro-ondas é tudo junto. Micro-ondas, tá? Agora, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um negócio chamado de infravermelho. 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 Vou colocar assim, infravermelho. Eu tenho aqui as ondas de luz, radiação luminosa. Então aqui as ondas de luz, tá? As ondas de luz eu vou escrever assim, ó, na sequência correta, tá? Porque essa aqui é a sequência. E eu vou escrever aqui, Roy, Gui, Biv. Roy, Gui, Biv. Vermelho, red. Alaranjado, orange. Amarelo, yellow. Green, verde. Azul, blue. Índigo, anil. E violet, violeta. Então seriam as 7 principais cores monocromáticas. 7 principais cores monocromáticas, não são as cores primárias. 7 principais cores monocromáticas, não é? Do arco-íris. Por exemplo, no arco-íris tem quantas cores de luz, né? Tem só essas 7? Não, tem muito mais que isso, né? Infinitas, né? Cores de luz lá praticamente, né? Certo? Então seria isso. Aí então, Roig-Biv. Então seria as ondas de luz. Por que eu quis escrever Roig-Biv aqui? Porque está na sequência correta, certo? Quanto mais para a minha direita, maior a frequência. Então a frequência está aumentando para a minha direita. Então o violeta tem maior frequência que o vermelho. O anil tem maior frequência que o vermelho. Tá? Então quanto mais à direita, maior frequência.
Então o infravermelho tem frequência menor do que as ondas de luz, certo? Tá, continuando. Vamos lá. Depois de ondas de luz eu tenho ultravioleta, radiação UV, não é isso? Aí eu tenho raio-x, certo? Raio-x e depois radiação gama. Aí tem um aluno que fala assim, professor, eu ouvi falar de um negócio lá que é partículas alfa, radiação alfa. Não, não é, são partículas. Isso aqui são radiações de ondas eletromagnéticas, que são ondas eletromagnéticas. Lá é uma partícula, tá? Diferente, que lá é formado por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Como se fosse o núcleo do hélio, tá? Então, isso aqui, então, no caso, seriam minhas ondas eletromagnéticas. Essas dividem bem mais que isso, né? Mas só que essas são as principais, as mais utilizadas geralmente no vestibular. Tudo bem? Então tá aí, então. Tem que saber a sequência? Tem. E quanto mais para a direita, maior frequência, também maior a energia. A energia é maior para a direita também. Tudo bem? Tá. Mas qual é a importância disso? Bom, galera, é o seguinte. Aqui é em torno de 4 vezes 10, aproximadamente em torno de 4 vezes 10 a 14 Hz. Tá? E aqui é em torno de aproximadamente 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Certo? Beleza? Tá. Agora o que nós temos aqui? Então, em torno disso e disso. Quando for acima disso, acima de 7,5 é o quê? Radiação o quê? Ultravioleta. E se for abaixo, infravermelho, não é isso? Por que eu estou falando isso? Vamos lá ver no gráfico agora? Acima, ultravioleta. Abaixo, infravermelho. Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a parte do visível. Aqui seria o quê? Olha aqui é frequência. Então, aqui seria quanto maior vai ser o quê? Ultravioleta. Então, daqui para cá, essa parte aqui para nós aqui, ó, seria o quê? Radiação UV, ultravioleta. E abaixo disso, seria o quê? Radiação infravermelha. Então, abaixo disso, daqui para lá, isso aqui, infravermelha, certo? Então, nós temos aí infravermelho, beleza? Tudo bem? Tá. Agora, o que nós temos? Nós começamos com qual cor de luz aqui o primeiro? Qual que é o primeiro que nós temos? O vermelho, não é? Então, esse aqui seria o vermelho. Ia começar aqui bem vermelho, né? E conforme vai indo para lá, vai indo para qual cor? Qual é o último? Violeta, não é isso? Então, conforme vai indo para lá, vai aumentando, então. Beleza? Então, seria essa a ideia, então, do espectro. Então, olha só, a maior intensidade está por aqui, não está? A intensidade? Então, a maior intensidade é de infravermelho que o Sol está emitindo. O Sol não, que um corpo negro está emitindo. O Sol é praticamente isso, é bem próximo disso, tá? Beleza? Tudo bem até aí? Apesar de que o Sol muda um pouco, porque a maioria que o Sol emite é de radiação de luz visível, tá? Muito bom para nós, né? Tá. Então temos aqui. Agora, qual é a equação que nós temos a ideia de Wien, né? A equação de Wien é o seguinte. Olha aqui, acompanhem comigo. Equação de Wien. Equação de Wien. A equação de Wien, o que seria? É a frequência no pico, na parte mais superior, qual é o valor da frequência lá no pico, na parte superior, dividido pela temperatura que tem em Kelvin, certo? Quanto maior a temperatura, né? É igual a uma constante. Então ele descobriu que quando eu pegar a frequência no pico e dividir pela temperatura em Kelvin, eu vou ter uma constante. E o valor dessa constante é igual a 1,03, tá? Aqui no caso aqui, ó, vamos analisar. Ah, professor, eu não sei que unidade que eu uso. Imaginem comigo, se isso aqui vem para cá, isso aqui vai estar C vezes T, não é isso? Ou vamos imaginar aqui o C, vamos pensar aqui direto, mais fácil, né? Aqui é Hertz, Kelvin, Hertz, Kelvin. Então, Hertz, opa, faltou aqui um número multiplicando, vezes 10 a 11, vezes 10 a 11.
Hertz por Kelvin. Hertz por Kelvin. Então, 1,03 vezes 10 a 11 Hertz por Kelvin. Beleza? Então, seria essa a ideia que nós temos aqui. Essa é a equação de Wien. Tá? E 1,03 vezes 10 a 11. Professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Não. Tá? No vestibular ele te fornece daqui. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? O valor dessa constante também é fornecido. Geralmente, o que ele vai comentar com vocês é fazer a pergunta com relação à intensidade, à frequência. Tá? Ele pode pedir quanto maior a temperatura, maior a intensidade que está emitindo. Tá? E eles podem também fornecer o desenho e perguntar alguma coisa para vocês. Igual já caiu já até mesmo no Enem. Vocês encontraram isso aqui. Tá? Eles falaram sobre a lâmpada incandescente. Beleza? Comparando com um corpo negro. Então vocês podem encontrar dessa maneira no seu vestibular, tá? Comentando sobre isso. Isso aqui já é bem clássico de vocês encontrarem no vestibular. Isso aqui vocês encontram com maior frequência, tá? Agora, essa equação geralmente quando cai, eles fornecem para vocês essa equação e aí é só você aplicar as contas, tudo bem? Agora nós vamos fazer um exemplo mostrando como que fica isso aqui no caso do Sol, tudo bem? Beleza, vamos lá.